Certa noite, sentado meio embrutecido, num antro mais que infame, minha atenção foi de súbito atraída para uma coisa preta que repousava em cima de um dos imensos barris de genebra ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estivera a olhar fixamente para o alto daquele barril durante alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de que não houvesse percebido mais cedo a tal coisa ali situada. Aproximei-me e toquei-a com a mão. Era um gato preto. Um gato bem grande, tão grande como Plutão e totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas esse gato tinha uma grande, embora imprecisa mancha branca cobrindo quase toda a região do peito. Esse foi um trecho do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Seja bem-vindo! Eu sou Deco Neve e você está no quadro A Dica do Personagem do canal Planeta Pop. E roda o VT! Poe nasceu em Boston no ano de 1809. Conhecido por suas histórias envolvendo o mistério macabro, foi um dos primeiros americanos a escreverem contos e é também considerado o precursor do gênero ficção policial. Poe foi um grande influenciador de escritores que vieram depois dele, e isso em âmbito mundial. Quando ele tinha 3 anos de idade, sua mãe morreu e foi adotado pelo casal Francis e John Allan. Assim como seus personagens, Edgar Allan Poe também teve uma vida muito conturbada. E assim como nas histórias dele, a vida dele teve esses quês de morte, porque ele perdeu muitas pessoas que ele gostava. Ele perdeu a mãe quando ele era criança. Aí essa mulher que cuidava dele, que era também mais tarde ele perde. No começo, né, quando ele era criança, ele era uma criança prodígio, que era o orgulho dos pais, assim, e tal. Só que ele nunca deu dinheiro para ele levou ele para um colégio lá, aquele colégio lá dos riquinhos, e então ele falava que era um pobre no meio dos ricos lá, porque pelo menos o pai dele tivesse dado dinheiro para ele poder se manter lá, mas nem isso. E na verdade ele queria afastar ele de casa, porque ele tinha descoberto que o pai dele estava traindo a mãe dele. Eles afastaram ele da namoradinha que ele tinha lá, aquela vizinha. Ele foi lá, fez de jogos lá no colégio. O pai dele ficou bravo, falou que nunca mais ele ia voltar mais para a escola. E enfim, nunca o pai dele deu dinheiro para ele mesmo. Então ele continuou sendo pobre. Daí ele voltou, ele foi morar com a tia, que a tia era bem pobrezinha. Daí ele tinha um irmão dele mais velho que também se tornou alcoólatra. O tio dele já tinha morrido por causa do alcoolismo. O irmão dele mais velho também morreu por causa disso. E daí ele ficou um tempo lá na casa do tio. Aí ele volta, daí ele se inscreve na academia militar lá, a primeira lá dos Estados Unidos, enfim. E daí a mãe dele já tem morrido, então aí a tia dele também morre, então ele vai perdendo as pessoas ao longo da vida. Então ele se tornou uma pessoa meio sombria por isso, então teve esse lado sombrio. Durante a sua curta vida, ele perdeu várias pessoas que amava, tornando-se uma pessoa sombria e triste. No dia 3 de outubro de 1849, Poe foi encontrado por um conhecido na sarjeta, com roupas que não eram suas, e foi levado ao hospital, mas não resistiu. E as circunstâncias que o levaram àquela situação nunca foram totalmente esclarecidas. É engraçado que essa noiva dele, essa menina que ele se apaixonou de verdade por ela, então anos depois ele volta para Richmond, lá na cidade, e ele se reencontra com ela. Aí ele quer casar com ela e tal, ele já está na fase dos seus 40 anos ali, e ela está viúva, né, porque eles separaram eles quando eles eram adolescentes lá, os vizinhos lá dele, que eram os pais da moça, não quiseram ele, então ela casou com outro. Aí, então depois, 26 anos depois, ele volta, ele quer reatar com ela. E eles estão num momento lá de eleições, né? E nessa época era comum lá, eles fazerem as pessoas votarem mais que uma vez, né?
embebedavam as pessoas, faziam com que elas votassem mais, com a ajuda de juízes assim que não eram muito certos, né? Eles registravam aquelas pessoas como se fossem para votar naquele local lá. Enfim, aí acontecia muita violência. Depois que eles faziam as pessoas votar várias vezes lá, né, para o candidato que eles queriam, as pessoas, eles batiam as pessoas, né, maltratavam, deixavam elas caídas lá, quase mortas lá, bêbadas lá na sarjeta. E foi assim que ele foi encontrado, o Edgar. Foi então um conhecido dele que estava passando na rua, ele olhou e pensou que era um indigente qualquer, mas ele viu que não. Ele pensou assim, mas parece o semblante do Edgar. Ele chegou lá perto e viu que realmente era. E isso que ele já tinha sumido fazia 3 dias. E aí ele foi encontrado nessa situação e ele foi levado para o hospital e não veio a falecer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para não perder os próximos vídeos. Bye! Conhecido por suas histórias que envolvem seu conto mais famoso é o Corvo. Pois serviu de inspiração aos autores que vieram após ele, ou depois dele, assim, que nasceram depois dele, né? Calma aí. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 na cidade de Boston. E é isso. Tchau. É tudo que eu sei sobre ele. E a dica é essa: leia o livro, é ótimo. Só imaginou? Isso ia virar meme, né? Morreu! Puf! É isso.